brasileira, porque vocês não têm nenhum crítico brasileiro que tenha um livro que tenha tido 20 edições, 21ª edição, esta aqui. Este livro tem uma história bem interessante. Essa vai ser a aula. Antes de morar no Rio de Janeiro, eu morava no Uruguai. Eu era professor aqui na Federal, na Católica. Fiz a aula inaugural para a Católica depois que eu voltei de Portugal. E quando eu voltei de Portugal, passando no Rio de Janeiro, eu fui convidado pelo Itamaraty para dar aula numa universidade, num centro de estudos brasileiros que o governo brasileiro mantém. E aí, ele olhou para mim assim e falou: eu tenho uma grande recomendação sua, lá de Portugal. Você fez uma conferência lá, o embaixador assistiu e achou que o Brasil estava precisando de gente como você, que conhece o Brasil, para falar no exterior. Então me convidou. E é uma coisa, Fátima, que eu nunca contei, mas já estou escrevendo para sair numa memória e tal. Aí ele diz: vamos fazer o seguinte, professor, o embaixador lá no Itamaraty. Vamos fazer o seguinte: eu tenho um cargo de professor no Chile. O senhor ganhará $3.000, tem direito a automóvel, Aquilo veio de supetão para mim. Aí eu falei: embaixador Escaraboto, o senhor me permite pensar até amanhã? Eu estava chegando de Portugal, meu filho estava com 5 meses, a Maria, minha mulher, estava lá na casa de uma prima dela. E então, o professor deixou pensar, disse: claro, o senhor pode pensar, mas não pode passar de uma semana. Eu cheguei em casa e falei com a Maria: olha, tem esse emprego, olha, veja que emprego, $3.000 por mês. A regalia de estar como adido cultural. Aí eu pensei o seguinte: meu pai morava aqui, na minha casa. Eu tinha casa ali no IAPC, perto daquela igreja, Nossa Senhora Auxiliadora. Meu pai estava bebendo. Eu sou o filho mais velho, eu era o filho mais velho. Meu pai estava bebendo. Aí eu levei meu pai para cá: vem aqui. Tirei meu pai do lugar que ele morava, no lugar, pus lá na minha casa. Falei: só vai tomar conta aqui, mas não vai beber mais. Mas quando eu voltei de Portugal, telefonei, minha mãe disse: seu pai está bebendo. Então, isto me deu uma coisa chata na cabeça. Eu pensei, voltei e falei para o embaixador: o senhor não tem um lugar mais perto? Aí ele riu muito, porque no Brasil hoje, você falar no lugar mais perto é bobagem, né? Tudo é perto. O senhor não tem um lugar mais perto? Aí ele diz: eu tenho sim, mas você vai me dizer por quê se eu não quero. Eu contei. Falei: meu pai, eu sou a pessoa mais forte para poder fazer meu pai ficar a vida dele e tal. Como ele ficou, morreu aos 70 anos. E aí ele falou para mim: olha, eu tenho uma coisinha pequena aqui, ser professor de literatura, não, de cultura brasileira, no Instituto Cultural Uruguaio Brasileiro, em Montevideo. Você não vai ganhar $3.000, você vai ganhar 1.500. Mas você tem direito a automóvel também. Aí eu aceitei. Vim aqui a Goiânia, fiz a conferência da Universidade Católica, fui à Universidade Federal, eu era professor da Federal. Mas eu tinha uma mágoa muito grande da época que eu saí de Goiânia, porque foi a época dos militares.
Eu era diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal. E fecharam o centro sob a alegação de que ele era comunista. O coronel que me chamou diz: olha, nós sabemos que você não é comunista, mas você dá guarida aos comunistas. Um dos comunistas era o Bernardo Ellis. Eu era o diretor, o Bernardo Ellis era o vice-diretor. 15 anos mais velho do que eu, mas a gente trabalhava muito bem junto. Aí contei isso para o embaixador, ele disse: então você vai para Montevidéu. Montevidéu você pode ir de automóvel e tal. Com isso eu passei 4 anos em Montevidéu. Foi uma grande coisa na minha vida. Eu pude ler muito, ler livros que eu não conseguia ver em Goiânia. Quando eu tinha conta aberta na Universidade, na Livraria Francesa em São Paulo, quando chegava um catálogo novo, mandavam, eu escolhia livros. E a minha biblioteca cresceu muito aqui. Tanto que, deixa eu falar, já que vocês me elogiaram tanto os dois, tanto que a Universidade Federal tinha que fazer concurso. Eu era professor de literatura brasileira e teoria literária. Então o concurso foi feito para literatura brasileira, teoria literária, linguística e língua portuguesa. Eu me candidatei nas 2 cadeiras minhas. 15 dias antes isso é Goiás daquela época, hein? 15 dias antes de fazer o exame, o secretário da universidade tinha sido meu aluno e falou: Gilberto, vou contar uma coisa. O Bernardo Ellis, o A.G. Ramos Gilbert candidataram na sua cadeira. Tem gente candidatando na sua cadeira. Por que você não candidata em outras também? Eu escrevia muito sobre linguística. Eu estava voltando da Universidade de Coimbra. Sabia bastante coisa, como acho que ainda sei ainda, sobre linguística, semiótica, tudo. E aí eu me candidatei em língua portuguesa e em linguística geral. Resultado geral, que não aconteceu e jamais vai acontecer no Brasil. Eu fui em primeiro lugar nas 4 cadeiras, aqui em Goiânia. Aí, é claro, todo mundo que perdeu, Bernardo Ellis perdeu, não teve coragem de falar comigo, ele ficou com vergonha, porque ele trabalhava comigo e candidatou na minha cadeira. Mas eu ganhei, primeiro lugar nas 4. Aí escolhi as minhas 2, a Moema, a professora Moema, passou para a língua portuguesa, que era a cadeira dela, eu ganhei dela, e o marido dela, que era o professor Loverci Olival, era o professor de linguística, foi meu professor e eu passei na frente dele também. Então, isso aconteceu em Goiás, ninguém sabe, porque eu nunca publiquei isso em entrevista nenhuma. Agora, isso já fica solto por aí, né? Mas muito bem. Então, quando eu saí do... Posso continuar? Pode. Quando eu saí do Uruguai, quando eu terminei meu tempo no Uruguai, 4 anos, veio uma coisa também chamada Ato Institucional número 5. Eu ganhei o 5 também. Eu fui um goiano que teve o AI1 e o AI5. O único goiano que o Castelo Branco aposentou de uma coisa que ele nem sabia o que era, mas acharam que era lugar de comunismo. Então, quando terminou meu tempo no Uruguai, eu vim para o Rio de Janeiro. Era professor daqui, já tinha sido voltado depois do AI5, eu já tinha voltado a ser professor aqui. Aí eu pensei um pouquinho, não vou voltar para Goiânia. Goiânia é muito perto de Brasília, qualquer coisinha corre e fala em Brasília. Foi isto. Quando eu voltei, aí
vim dar as minhas aulas na Universidade Federal, mas falei para a reitora, que é minha colega hoje na Academia Goiana de Letras, só que eu não lembro o nome agora. Cassimiro, professor Cassimiro, a minha colega, uma pessoa de que eu gosto, mas ela era reitora. E quando eu voltei do Uruguai, vim para cá e falei, olha, eu só posso dar aula 15 dias, senão não posso. Aí ela falou, não, nós queremos você. Então, eu fui o primeiro doutor de letras da universidade, nós queremos você. Então, eu dei um curso. Quando foi para o outro mês, ela me telefonou e disse, não, já não pode mais, você tem que dar aula como todo professor. Eu estava já ciente de que eu ia pedir exoneração dos cargos em Goiás. Eu tinha 2 cargos, né? Professor de brasileira, literatura brasileira e teoria literária. Quando eu já sabia que eu ia pedir, eu não precisava mais. Eu estava trabalhando na PUC do Rio. Eu acabei de dizer para eles agora há pouco, enquanto a nossa universidade aqui passou para a letras, passou para nível 4, eu trabalhei 50 anos na universidade de nível 6, que agora está lutando para o 7, o nível 7. Mas então, veja bem como Deus escreve torto, né? Por linha certa, como é que é o provérbio? Certo por linha torta, né? Então, veja bem, eu estava decidido a pedir exoneração dos meus cargos. Os alunos da Universidade Federal Fluminense me convidaram para fazer uma conferência sobre Alceu Amoroso Lima. Você sabe quem é? Tristão de Ataíde, era o pseudônimo, maior crítico do Brasil nas décadas de 50, 60, né? Eu tinha feito um livro sobre ele, a Universidade de São Paulo é que publicou. Aí os alunos me convidaram, o senhor não pode fazer uma conferência sobre Tristão de Ataíde, Alceu Amoroso Lima? Eu falei, claro. Então, fui lá a Niterói, eu sempre andei de carro, parei meu carro por lá, entrei no auditório principal lá da universidade e então fiz a palestra, fiz a conferência. Não tinha muita gente, umas 30 pessoas, e a minha mulher estava lá. Bom, quando terminou, a Maria chegou perto de mim e falou, aquele homem que estava atrás de mim é o reitor. Ele estava elogiando você demais. Daí um pouquinho vem esse professor, por quem eu tenho uma admiração muito grande. Ele chegou e disse, professor, o senhor não quer vir dar aula aqui? Eu falei, professor Romeu, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás. Ele disse, e eu sou o presidente dos reitores no Brasil. Eu transfiro o senhor amanhã, se o senhor quiser. Eu digo, claro que eu quero. No dia seguinte eu já telefonou para Cassimiro aqui e diz, olha, Gilberto, vem para cá. Então, veja como é que são as coisas. Eu ia pedir exoneração. Os alunos me convidaram, o reitor me chama, né? Muito bem. Com isto, um outro nome que vocês devem conhecer, que é Afrânio Coutinho. Pois Afrânio Coutinho era professor na Federal. Telefonou para mim, você não quer dar um curso aqui, assim, de professor convidado? Topei. Preparei, era poesia. Eles não tinham ninguém para falar sobre poesia. O Afrânio Coutinho me disse isso. Então aceitei. Como eu aceitei, daí um mês ou 2 meses por aí, a universidade fala, você não é de Goiás, você não quer ficar aqui já de uma vez, nós temos uma vaga. Eu fiquei. Quer dizer, com isso eu perdi meus cargos por aqui, e fiquei no Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro,
Fala que eu devo muito também ao Rio de Janeiro, assim, porque eu arranjei muita amizade e tudo e tal, né? Então, o que se tira disto? Tira-se como eu estudei bem. Quem estuda bem, que leva a sério o que faz, vai ganhar concurso. Até não quis contar uma coisa, eu era funcionário do IBGE, Avenida Tocantins, 63. Trabalhei 14 anos ali. Quando se fundou a Universidade Federal, o reitor, Colemar Natal e Silva, a mulher dele tinha sido minha professora de francês, aqui. O Colemar liga para mim e diz: Gilberto, eu quero você na universidade. Eu digo: professor, eu sou concursado federal aqui no IBGE. Ele diz: deixa por mim, deixa por minha conta. Telefonou para o ministro da Educação. Daí, 4 ou 5 dias, diz: você já é da universidade. Então, quando eu fiz concurso, que os militares exigiram que fizessem concurso, eu fiz concurso para um cargo para o qual eu já era concursado. Então, isso é uma coisa muito importante na minha história, ganhar numa universidade os 4 cargos em primeiro lugar. Eu acho, por que isso? Porque eu estudava muito bem. Vocês veem, quando eu falei que eu comprava livro em São Paulo, a universidade, a editora, a livraria de São Paulo, mandava para mim, chegava catálogo lá de Paris, eu fui comprando. Com isso eu conheci autores que em Goiás os professores meus jamais falaram em, por exemplo, Manifesto. Eu nunca ouvi falar do curso que eu fiz por aqui, de letras, e um professor falou em Manifesto, não se falava. Então, agora volta aqui. Esses 2 livros estão juntos, por acaso. Minha vida tem muito por acaso, né? Então, esse livro aqui, quando eu chego no Rio, morando no Uruguai, eu pude ler tudo sobre os manifestos na Europa. Os manifestos futuristas, tinha todos. Chegando no Rio, a Universidade Católica me deu a oportunidade de eu fazer o curso que eu quisesse lá. Então eu dei um curso sobre manifestos da vanguarda europeia. 3 aulas que eu dei, um aluno se levanta e diz: professor, o senhor não quer publicar esses textos? Porque eu bibliografei os textos para os alunos, os manifestos. E ninguém conhecia isso, ninguém trabalhava com isso no Brasil. 1953. Eu cheguei no Rio em 1973, desculpa. Eu cheguei em 1970. Então, aí eu falei: depois da aula o senhor fala comigo. Depois da aula veio falar comigo. Era simplesmente um homem chamado Vladimir Dias Pinho. Alguém conhece? Você conhece? Não, também. Ele está aqui. É o autor do Manifesto da Poesia Processo. É um homem de Mato Grosso, que ficou muito amigo meu lá depois, que eu fui professor dele. Então, graças ao pedido dele para publicar, ele diz: olha, a editora Vozes quer ter contato com o senhor para publicar. 1973, publiquei o livro. Agora a história vale a pena contar. O reitor da PUC me chamou e disse: eu vi anunciado no jornal que você vai publicar um livro sobre movimento modernista. Eu falei: não, reitor, não é só um movimento modernista, é movimento de vanguarda também na Europa. Ninguém estuda por aqui, então. Nenhuma história da literatura brasileira, vocês consultem, fala em Manifesto, fala nisto. Agora pode ser que as novas venham falar. Mas aí
O reitor falou. Eu falei, mas por que, reitor? Não, ele falou, eu aconselho você a não publicar, a não fazer lançamento. Eu digo, mas por quê? Ele disse, por aqui, olha aqui, me deu um papel, era a Polícia Federal, dizendo, o indivíduo Gilberto Mendonça Teles, que foi de Goiás, e que teve também lá no Uruguai, o pessoal sabia de tudo, e está dando aula aí. O senhor permite que ele lecione isso, e ele é um camarada assim, assim, assado. O que você acha? Eu falei, eu acho o que o senhor quiser achar. Ele falou, não, eu quero que você continue sendo professor aqui. Aí me mostrou a carta que ele mandou para a Polícia Federal. Responsabilizo por esse professor, Mas aí eu falei, reitor, eu descobri, na noite que eu cheguei em casa, eu falei, Maria, eu estou com um problema, não posso lançar o livro. Ela falou, mas você não tem no seu fichário, você tem professor de endereço de todos os professores de literatura brasileira do Brasil, das universidades. Eu tinha todos. Escrevia pedindo e consegui. Aí a Maria falou, por que você não manda o livro para os professores? Cheguei lá no reitor no outro dia e disse, reitor, tem uma solução. Eu não vou fazer festa, eu vou mandar os livros. Ele falou, sim, você pode fazer. Liguei para a editora, falei com a editora pôs 100 exemplares à minha disposição. Eu peguei 100 exemplares, 100 endereços de universidade, todas as universidades federais. Mandei e o livro pegou. O livro pegou e chegou à 21ª edição. E eu tive a honra de ser convidado para a conferência em 90% das universidades federais do Brasil. Eu só não fui em Macapá, porque quando fui para Macapá, eu tive o convite para uma conferência na França. Depois também não fui a um estado chamado, lá perto de Roraima. Não, perto de Roraima, Roraima eu fui. Perto do Acre. Qual é o estado que tem ali perto? Então, aquele lá também eu não fui. Todos os outros eu fui. Então eu acho por aí, Fátima, isto se é apenas um caso, serve só para mostrar que vocês que estão estudando, não brinquem. Aproveitem o sério, leva a sério. Leia tudo que tem que ler. É o que eu posso falar. Tá bom? Hoje nós teremos uma aula entrevista com o professor Gilberto Mendonça Teles, do PPG Letras, e eu preparei 4 perguntas, né? 4 ou 5, uma aula, uma lição de poesia e de crítica literária. O que é poesia e qual a diferença entre poesia e poema na visão de Gilberto Mendonça Teles? Tranquila, muito tranquila. O poema é o objeto verbal, é aquilo que foi verbalizado, é aquilo que eu escrevi, ou aquilo que eu falei. Isto é o poema. A poesia é o que ele tem, que toca o leitor. É aquela coisa, estou cansado para lembrar, mas vou falar assim, é aquilo que toca, é o lado espiritual que o poeta conseguiu dar no jogo verbal dele. Então, se o poeta consegue dar isto, o poema dele tem poesia. Senão, todo mundo tem poema. Todo mundo fala de poema. Eu tentei lembrar aqui um poema do goiano, que é do Félix de Bulhões. Parei,
Chegado havia ao cimo da montanha, aspérrima e tamanha, o sol morria além. Parei, cheguei, pelo menos esses 2 versos. Você, quando lê isto, você está lendo um poema, mas à medida que você lê, você vai sendo puxado por alguma coisa mágica, por alguma coisa espiritual, por alguma coisa nova que vem por aí. Isto é a poesia. Então, nem todo poema tem poesia. Quem que vai descobrir que tem? É o leitor. Mas para o leitor descobrir, o leitor tem que estudar, tem que ler. O leitor tem que ler poesia, tem que saber poesia de cor. Eu falo que o primeiro poema que eu tive na vida, que eu estudei, eu tinha 8 anos. Pátria, latejo em ti, era um poema do Olavo Bilac. Como é que eu comecei o poema? Em um país. Sim, estou esquecendo o poema, mas fico com esse poema na cabeça o tempo todo. Então, o leitor, mas não é qualquer leitor, poxa, leitor que leu, leitor que estudou, precisa estudar. Então, esse leitor vai ver se tem poema, se tem poesia no poema. O que você acha disso, Ademir? Concordo totalmente, voto com o relator. Tá bom. Como é o processo? Não, peraí, você não quer que a turma pergunta? Porque Não, eu às vezes, acho que por enquanto vamos assim. porque às vezes eles não compreenderam, Fátima. Mas vamos para. Depois eles. Eu gostaria de, se não No ficou final claro, eles perguntam, depois, Gilberto, para entrevista. no final a gente embola tudo e não faz o que eu estou querendo, mas vamos lá. Como é o processo de análise de um poema? Qual o processo de análise de um poema? Portanto, para analisar o poema, a pessoa tem que saber. A pessoa, para analisar o poema, o professor. Conversei com 2 professoras agora há pouco, quando vimos para cá, não sei quando era. Então, o professor que vai mostrar o poema para o aluno, ela tem que preparar. Ela tem que preparar em casa, porque na hora a gente inventa coisa errada. Então, ela preparando, ela chega, ela pode começar a chamar a atenção do aluno. Vamos pensar um poema pequeno. Vamos dizer o seguinte. Deixa eu ver um poema pequeno de bandeira. Olha a bandeira. A próxima. Poxa, está na minha cabeça, mas não vem. Estou cansado já agora. Então deixa isso. Eu só falo o seguinte, como analisar o poema? Para analisar você tem que saber. Tem vários métodos de analisar o poema. Você pode analisar o poema procurando a biografia do autor, do poeta lá no poema. O que há? Mas para isto, você tem que conhecer a vida do poeta. Como é que você vai procurar algo da vida dele, se você não sabe a vida dele? Sabendo, você encontra. Esse é o método biográfico. Mas digamos agora o método linguístico. Ler o poema. Poxa vida, tem tanto poema na minha vida e... Deixa eu ver o seguinte. Vocês podem me lembrar um poema. A Fátima é ótima para recitar, ela sabe muito de cor, poderia recitar um e isso poderia fazer análise, né, Fátima? O que você acha? Pode só dar os métodos, não precisa, Gilberto, explicar. Mas então, digamos, o método linguístico, eu dei o biográfico, linguístico. Ver se o poema está bem escrito. Agora, que surge um problema. O bem escrito, primeiro, quer dizer, o poeta respeitou a língua portuguesa? Perfeito. Mas se o poeta quiser criar
ele pode até desrespeitar a língua portuguesa. Mas isso é mais tempo. Para começar, é ver o método linguístico, é ver se o poema está escrito. Eu estou parado para tentar ver um belo poema de uma quadrinha, belo poema de Bandeira. Aquele Então, do Drummond que você gosta, do ramo de flor sobretudo, etc. ah, tá bom. Esse é um poema, um poema de um verso só. De um verso só. Está lá. Então, o poema é só isto. Esqueci um ramo de flores no sobretudo. Então, como é que eu vou analisar esse poema se eu não conheço nada da vida do Drummond? Quando eu descobri que Drummond, que morava em Itabira, Minas Gerais, aliás, ontem, 4 dias atrás, eu dei uma entrevista para Itabira sobre Drummond. Então, o poeta morava lá. O poeta veio estudar, fazer um curso primário, não, fundamental, né? Em Belo Horizonte. E lá ele publicou, pediram um poema, ele fez um poema. E o padre, professor, corrigiu o poema. E o Bandeira, o Drummond, então, brigou e foi expulso. Drummond foi expulso do colégio. Muito tempo depois ele escreve: esqueci um ramo de flores no sobretudo. Que cidade é esta que Drummond estudou? É a cidade de Friburgo, Nova Friburgo, uma das belas cidades na serrana lá do Rio de Janeiro. Fui muitas vezes a Friburgo. Friburgo tem uma cidade cheia de orquídeas, muitas flores, tudo, né? E o Drummond fala assim: esqueci um ramo de flores no sobretudo. Que sobretudo, a cidade é uma cidade fria, a cidade de Nova Friburgo é muito fria. Se o Rio de Janeiro está com 24, 25 graus, lá está com 14, 15. Então, as pessoas usam muito sobretudo. Tem que usar o sobretudo. Como é que eu vou analisar esse poema se eu não vou saber da vida do Drummond, que ele foi expulso de uma cidade que usava o sobretudo? Esqueci um ramo de flores. Era como também deixar um ramo de flores numa sepultura. O método biográfico tem esse detalhe. Eu tenho que conhecer muito da vida do poeta. O método biográfico que eu falei, né? Linguístico, é ver se a língua está tudo correta. E muito bem. Poxa, eu tenho tantos exemplos. Você devia me ter trazido num outro momento que eu viesse assim depois de um chopp, uma cerveja qualquer. Aí eu ficava falando, pera. Mas vamos ver o outro método. O método psicanalítico. Ora, há um método psicanalítico de analisar um poema. Para isto, eu tenho que conhecer a biografia do autor. Eu tenho que estudar bastante a psicanálise. Eu tenho que conhecer Freud, não só a obra do Freud, os companheiros de Freud. Eu tenho um poema que eu falo, tem um poema meu que eu digo o seguinte: de tanto ouvir na PUC do Rio, de tanto ouvir falar que Freud explica, tomou a forma de uma jaguatirica e foi pescar em Goiás. Está num livro meu, está nesse livro aqui, ó, Sociologia Goiana. Alguém falou qualquer coisa de mim? Você sabe que na universidade
Você não pode virar as costas para um professor que ele está querendo, não tem coragem de falar na sua cara. Mas dentro desse Se você tema, publica, ele não publica, você... eu tenho uma pergunta que está dentro desse tema, que você já responde. Como é o processo de sua criação poética? Como nascem seus poemas? Quer dizer que você não quis mais que eu falasse Não pode, do método porque você histórico. pode usar os dois Não, juntos. o método histórico, etc. Você pode usar O o poema seu foi processo escrito. no histórico, no junto, as duas O poema, perguntas juntas. você tem que saber a data do livro. O poema está dentro de um livro, ou o poema está fora de um livro. Às vezes, o comum é que o poema está dentro de um livro. Esse livro foi publicado numa época. Às vezes o poeta, eu faço muito isso, às vezes, põe data no poema. Às vezes você põe naquele que eu lhe dediquei, eu pus uma Tem a data. data. Eu dediquei um poema a ele. Em vez de dedicar um poema a uma garota de Goiás, eu fui dedicar a ele aqui. Privilégio. Mas é algo por aí. Mas aí, Fátima, Mas eu fiz essa pergunta, Então, sim, porque como você é repete, crítico, por favor. como você é crítico e ao mesmo tempo poeta, então as duas perguntas, elas podem até ser respondidas juntas, né? Tá, Então sim. por isso que eu Tem fiz razão. a próxima, que é o como é o processo de sua criação poética e como nascem seus poemas. Porque então, você é um poeta consciente, um poeta que escreve como poeta, como crítico, e eu costumo dizer como um filósofo da linguagem. Então, nesse escrever, né, tem toda essa visão de crítico. Tá certo. E uma visão de crítico numa análise é o poético que você conhece muitíssimo bem. Não, está certo, a sua pergunta juntando as duas coisas. É que o poema às vezes nasce, você está andando, uma flor, uma mulher, alguma coisa que toca você, pode começar o poema. Se você tem tempo de pensar o poema, porque senão você esquece. Quantas vezes me veio um verso bonito que eu achava que era correto e eu esqueci. Então eu aprendi a decorar. Quando vem um verso que me agrada bastante, eu decoro o verso. Eu repito 3, 4 vezes. Aí, imediatamente eu faço um outro. Se eu estou sozinho, se eu estou conversando com qualquer pessoa, não dá. Você acaba cortando. Então, o que eu faço também? Eu tenho sempre na carteira uma agenda. Eu escrevo ali. Chegando em casa, eu tento recuperar aquilo. Esse é um método que eu acho que é bom para mim. Eu tomo nota, em casa eu recupero. Às vezes não recupero com a viveza com que eu pensei primeiro. Então esse é um tipo de criação. Outra criação, Fátima, é muito comum pedir poema à pessoa. A pessoa diz: Gilberto, faz um poema para mim. Aí, quem pede, de um modo geral, é uma pessoa conhecida. Aí você já conhece alguma coisa da pessoa. Então, você escreve, se é uma pessoa, é uma moça nova, morena, eu posso brincar com isso. Jogo lá aquele primeiro verso. E o primeiro verso, de um modo geral, leva aos outros versos. Então, há muita maneira de começar o poema. Agora, a grande coisa sua, a sua boa pergunta, é esta, do poeta ser crítico também. Eu acho que todo poeta tem que ser um pouco crítico. Mesmo que ele não escreva nenhum livro de crítica, ele tem que se autocriticar. Escreveu, não leu, não, é escrever, ler
há um grande escritor, cujo nome não vou lembrar agora, um grande romancista do século XX norte-americano. Eu li uma série de entrevistas dele e perguntaram o seguinte: como o senhor escreve? Ele diz: eu faço o primeiro verso. E aí ele diz: é só fazer os outros. Ou senão, a pergunta é o seguinte: como o senhor escreve? Eu faço o primeiro verso. E que mais? Eu faço o segundo, eu faço o terceiro. Mas um crítico falou: olha, você fez o primeiro verso, trata de ver se o segundo tá bom. Quer dizer, o segundo verso tem que ser criticado já, porque senão você vai enrolando, vai fazendo poema que não tem muito sentido. Eu estou lutando aqui, minha gente, para uns versos do poema. Eu conheci a obra, quando eu saí de Goiás, eu conheci a obra de Bandeira quase que de cor. Bandeira foi um grande mestre da poesia para mim. Mas o verso que eu quero lembrar não vem. Então, o crítico, o poeta tem que ser autocrítico. Ele não precisa publicar nenhum livro de crítico. É a autocrítica. É conhecer. A autocrítica vem da boa leitura, hein? Ler poema de amigo nem sempre é bom. O amigo diz: leu, você lê. Mas você tem que ter coragem de falar para o seu amigo: olha, tem algo aqui que não está bom. A gente não tem. Quase sempre, a gente não tem coragem de falar que a gente não gostou daquilo. Então, o melhor que faz a pessoa, me parece, é não ler poemas que o amigo fez. Ler poema que está publicado em jornal, em livros. Leia os grandes escritores. Eu tinha na minha biblioteca, toda a minha biblioteca, 15 mil volumes, fora os 3 mil que ficaram em casa, foram doados à Universidade Federal de Goiás. Estão lá. Se um dia quiser ver livros, é só pegar meu nome lá, eles mostram o livro. Então, eu li todos os grandes autores estrangeiros, quando eu podia ler espanhol, francês, italiano, inglês mais ou menos. Eu sempre fui mal em inglês, mas mais ou menos, fazendo força eu lia, mas lia na tradução. Comprava, então, na minha biblioteca, doada à Universidade Federal, estão lá esses livros. Todos os grandes poetas do século XX na Europa, eu os tinha no original, ou se não em tradução. Se é em alemão, não lia alemão, eu lia tradução. Italiano, eu leio italiano. Espanhol, claro. O francês eu leio também muito bem, tudo. Então, esses livros eu fui comprando, ou no original, ou a tradução. E lia. Para saber que eu li, é só pegar a última folha do livro, lá na universidade está isso, e ver que eu ponho a data que eu terminei a leitura. Quando eu li, eu fiz isso. Se o livro está lá e não tem, quer dizer que eu não consegui ler tudo. Às vezes não foi tudo, ou na outra. Muito bem. Tem uma pergunta, e aí entra o Bandeira, né, como mestre da poesia, Mário de Andrade. A pergunta é como é a visão do crítico literário, Gilberto Mendonça Teles, sobre a importância da Semana de Arte Moderna em 22 e seu impacto na época com as atividades da semana, que você tem ultimamente proferido muitas conferências sobre a Semana de Arte Moderna
E sempre tem algo a mais, está escrevendo artigos, né, continuamente, e tem sempre uma novidade. E o importante, na última palestra que eu ouvi você proferir, Lá no do Instituto Histórico, eu fiquei impressionada. Não é só a questão histórica e a questão, enfim, do fato em si, mas da vivência, né? Sua vivência com muitos autores e muitos críticos que também estiveram, né? Que tiveram, de certa forma, fizeram parte, não digo da semana, mas em períodos próximos a esse modernismo, essa vivência com o impacto da Semana de Arte Moderna. Muito bem. O meu intuito hoje aqui era chegar e falar sobre a Semana de Arte Moderna. Mas então, um que eu achei muito bom, né? Achei muito bom. Agora, a sua pergunta, vamos lembrar o seguinte: Semana de Arte Moderna foi uma semana realizada em 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, em São Paulo. E como é que ela apareceu? A gente tem, para responder isso, a gente não pode deixar de esquecer o passado de 2, 3 anos. Por exemplo, 1920, Mário de Andrade, que é a pessoa mais importante na modernidade da semana e do Brasil, Mário de Andrade, em 1920, ele começou a escrever um livro chamado Pauliceia Desvarada. Começou a escrever. Em 21, ele foi ao Rio de Janeiro para mostrar como era o poema novo que ele estava escrevendo. Por que era o novo? Em 20, o Mário de Andrade já lia o homem do futurismo, Marinetti. A obra do Marinetti era o futurismo. Mário de Andrade, como eu aqui, assinava a revista de Paris. O Mário assinava, eu assinava em São Paulo, o Mário assinava lá em Paris. Então, o Mário tinha todas as revistas que saíam em Paris. Mário tem na biblioteca dele, ele morreu em 45, mas está lá em São Paulo, tem uma revista chamada L'Esprit Nouveau, o espírito moderno, o espírito novo. Mário de Andrade, quando leu essa revista, começou a descobrir coisas. Mário era leitor de Bilac, era leitor de Cruz e Souza. Num livro meu que eu acho que eu mandei para você, A Ficção da Página, devo ter mandado para você também, claro, eu sempre mando tudo para você. A Ficção da Página, eu começo falando do Mário de Andrade com Cruz e Souza. Então, Mário leu a revista e descobriu na revista teorias novas sobre a poesia. Ele leu isto em 20, assinou toda a revista. A revista funcionou 20 números. Quando eu estava fazendo este livro aqui, eu sabia da revista do Mário de Andrade. Ela foi fundada em 1920. Então eu pensei, eu não posso fazer meu livro em 73 sem conhecer a revista L'Esprit Nouveau. Vale a pena contar também isto para pesquisadores. Vocês não sabem o que vão surgir na vida de vocês de pesquisa. Mas então, eu fui a São Paulo, fui de carro, do Rio de Janeiro, 3, 4 horas de carro. Acho que alguém foi comigo, não sei quem. E
consegui parar lá na USP e fui lá no Instituto de Estudos Brasileiros. Falei, olha, eu quero conhecer a revista L'Esprit Nouveau. Fiquei sentado esperando, daí um pouquinho chegou uma pessoa e disse para mim, olha, esta revista nós não temos. Eu falei, você tem certeza? Temos, eu trabalho lá, nós não temos essa revista. E a diretora mandou dizer para o senhor que não tem. Eu falei, muito bem. Eu tinha lido uma tese, uma dissertação de mestrado, que o grande crítico Antônio Cândido tinha examinado. Antônio Cândido examinou e no exame, no trabalho que ele escreveu, ele citou a revista L'Esprit Nouveau. E a revista foi publicada, estava lá, no lugar que eu estava, era junto do diretor lá. Atrás do diretor tinha uma biblioteca. Eu falei, senhor, dá licença, peguei a revista, falei, olha, como é que Antônio Cândido cita a revista e vocês não têm a revista aqui? De duas uma, ou está com Antônio Cândido, ou vocês estão escondendo a revista. Quando eu falei assim, o diretor falou, professor, isso é muito sério, dá licença. Foi lá dentro, voltou com outro rapaz, com todos os números da revista e pôs em cima da minha mesa. A diretora, que está lá, do Instituto Mário de Andrade, não queria que a gente passasse na frente deles. Eu já tinha publicado a Vanguarda, eu ia publicar outra coisa. Então, por que eu conto? É que o pesquisador tem que se preparar para pesquisar. Não é só chegar e dizer, eu vim pesquisar isso. Tem que ir sabendo de tudo. Se eu não soubesse, eu não teria visto a revista. Bom, então, Fátima, eu até me esqueci da coisa, mas vai lá. Me ajuda de novo, fala de novo então, a mesma pergunta. A pergunta é sobre a importância, né, da Semana de Arte Moderna. Já tá bom. Enfim, e esse impacto, né, com essas atividades. Então, o Mário de Andrade assinou a revista. Então, toda a teoria do Mário de Andrade, ele escreveu o livro Paulo César Varada, começou em 20, foi ao Rio de Janeiro, leu o livro para os amigos dele, Manuel Bandeira era um, para ver como é que era a poesia nova. Ele que havia lido os poetas antigos. Então, voltou para São Paulo, publicou o livro em 1922. E como prefácio do livro, há um prefácio chamado Prefácio Interessantíssimo. Nesse prefácio interessantíssimo, Mário mostra as teorias do modernismo que a Semana de Arte Moderna vai utilizar. Mas a Semana de Arte Moderna utilizou primeiro o Menotti de Ampíquia, com Oswaldo de Andrade utilizou a teoria de Marinetti, a teoria dos futuristas. Mas Mário de Andrade já tinha alguma coisa mais nova do que o futurismo. Então, termina a semana em 22. Mas uma coisa que eu descobri, que nenhum historiador brasileiro citou até hoje, é o seguinte: antes da semana, a semana foi 22, tá? Eu falei já. Em 1921, setembro de 1921, os novos de São Paulo, estavam lá, Menotti Ampíquia, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e outros 3 ou 4 lá. Estavam lutando com o futurismo e com o que eu chamei de
da revista Neofuturismo, não, Neoespiritismo, não, também porque é Neoespiritismo. Espírito Novismo. Espírito Novismo. Muito bem. Então, esses rapazes estavam preparando alguma coisa que eles não sabiam o que era. Era gente nova querendo fazer alguma coisa. Aí chega de Paris um homem, um grande escritor chamado Graça Aranha. Se vocês não leram ainda Canaã, está atrasado, tem que ler o romance. O romance era o maior escritor brasileiro em 1900, nessa época. Ele era embaixador nosso lá. Venceu o tempo de embaixador, ele veio e ficou morando em São Paulo. E logo entrou em contato com a gente nova. Ele era velho, quer dizer, ele era um homem de 50 anos. Os outros eram homens de 20 e poucos anos. Querem perguntar alguma coisa que talvez interesse para a gente, vocês duas? Então, eu gostei de vocês comentaram alguma coisa. Então, ora, quem sabe seja alguma coisa boa. Desculpe eu interromper assim, mas eu vi que vocês conversavam, então. Mas então o Graça Aranha chega a São Paulo, entra em contato com os novos, um homem de 50, com um pessoal de 20 e poucos anos, e aí ele começa a comandar. Graça Aranha começa, todo mundo ficou fazendo rapapé para ele, ele era um grande escritor. Então ele dominou, e aí falou, em vez de fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer uma semana de arte moderna. E marcou fevereiro. Vamos fazer em 13, 15 de fevereiro de 22. E aí toparam e fizeram a Semana de Arte Moderna em 22. O que eu descobri? Na revista de Espiruvô, os novos de Paris, gente que estava em torno de 20 e poucos anos, surrealistas, dadaístas, futuristas, gente nova da vanguarda, estava programando para 22 um congresso, Congrès de l'Esprit Moderne, um congresso do espírito moderno. Lá em Paris, estavam programando. O Graça Aranha veio em fevereiro, pensou, vamos fazer aqui antes dos franceses. Vamos passar a perna nos franceses. E passaram. Nós fizemos em fevereiro. Os franceses brigaram entre si e não fizeram. Mas a revista Espiruvô diz lá, vamos fazer o Congresso do Espírito Moderno em fevereiro, em março de 22. Então, a Semana de Arte Moderna tem esses dois fulcros, o espírito novismo e o futurismo. O futurismo acaba caindo, quebrando. Então, a Semana de Arte Moderna faz-se, e de 22 a 28, Oswald de Andrade, em 28, publica Macunaíma, Mário de Andrade publica Macunaíma, Oswald de Andrade publica o manifesto antropófago, não é manifesto antropofágico, é manifesto antropófago, muita gente fala errado. Quer dizer, o modernismo, até 25, ninguém falava modernismo, falava futurismo. A mídia do Rio, a mídia de São Paulo, de Minas, lá do Rio Grande do Sul, de modo geral, era futurismo. O futurismo. Em 26, começaram a falar o modernismo. Os poetas já começaram a ser modernistas. Hoje eu dei para Fátima um livro de uma aluna minha,
eu orientei a tese dela. Ela escreveu a dissertação de mestrado sobre as entrevistas feitas entre 1922, quer dizer, depois da semana, até 26. E publicou essas entrevistas. Então já o futurismo já desapareceu. O que a semana fez? A semana deu ao Brasil, lentamente, a consciência de uma coisa nova, que começou o seguinte: foram inicialmente para o Nordeste, o modernismo foi para o Nordeste. Então lá na Paraíba, lá no Rio Grande do Norte, olha, o Mário de Andrade chegou a ganhar lote lá no Rio Grande do Norte, porque o pessoal achou tão boa a coisa do Mário de Andrade, levou o Mário de Andrade, deram um lote para ele lá. Daí um pouco Fortaleza, Ceará, depois o Maranhão, depois o Pará, depois Rio Grande do Sul, Goiás com a Revista Oeste. Cada revista que se fundou no Brasil sempre quis fazer uma coisa parecida com São Paulo e com Rio de Janeiro. Mas fazia, querendo fazer parecido, fazia o autóctone, fazia o regional. Com isto, a modernidade chegou. Aqui em Goiás foi a Revista Oeste. Cada revista tinha como é que se chama isso da revista? Quando a gente apresenta uma revista, quando vai fazer uma revista... Editorial? Um editorial, é isso aí. Cada revista tinha o seu editorial. E nesse editorial, a pessoa lá da região dizia assim: nós estamos querendo modernizar a região, queremos fazer assim. Quer dizer, Fátima, a modernidade foi expandindo lentamente e foi se documentando nas revistas. Eu juntei todas essas revistas. Eu ganhei uma bolsa, me dava 6 mil, do estado do Rio de Janeiro, me dava 6 mil por mês para esta pesquisa. Então eu viajei, telefonei, escrevi, e as pessoas me mandavam. Eu juntei quase todas as revistas. Depois fiquei doente. Eu fiquei doente em 2019. Tive pneumonia dupla, fui para o hospital, 3 vezes no hospital, deitado, a minha perna fazendo assim para levantar, foi rasgando a capa do nervo. Então deu um negócio chamado neuropatia. Mas a modernidade veio aos poucos. Então começa a aparecer romance, começa a aparecer crítica, começa a aparecer poemas novos. Aqui em Goiás é famoso o poema de Léo Lins. Esse Léo Lins, Cirineu Marques de Araújo Vale, foi meu professor de Direito, mas a gente não falou em poesia. Ele sentava na aula dele, tinha 100 alunos na Faculdade de Direito, e aí ele falava, ninguém estava prestando atenção nele. Então, terminava a aula, ele levantava e ia embora. Eu nunca falei com ele, lamento muito isto, sou muito amigo hoje do neto dele, mas Cirineu Marques de Araújo Vale, Cirineu não, o livro é Léo Lins, né? O nome é completo, é Cirineu Marques de Araújo Vale. E o pseudônimo Léo Lins. Ele publicou um livro chamado Ontem. E aí tem o primeiro poema modernista em Goiás. 1928, acho que é, 1928. E o poema é novo, porque diz assim: ah, que bom viajar no trem de ferro, aquele apito. Mas eu estou inventando o poema, né? Depois ele diz assim:
Ah, que beleza ver aquele nome, Goiás, com aquele Y no meio. O poema dele é bem moderno mesmo. Só que ele não teve competência de ir adiante com a modernidade. Ninguém falou isso ainda, mas é um dos mitos de Goiás. Eu vou escrever. Eu já falei, estou falando em todo lugar. Cireneu Marques escreveu muito depois, mas sem aquele entusiasmo da modernidade. Eu acho que ele devia estar com a namorada naquele dia. Fez uma coisa muito bonita. Depois não foi capaz de fazer mais. As namoradas fazem isso. Os namorados também. Eu também gostaria de saber como é a sua visão como poeta crítico sobre a poesia contemporânea, toda essa contemporaneidade. No Brasil, ok. No Brasil, especialmente. No Brasil, pode incluir, né, Brasil em geral. Em todo lugar, o Lula, poeta, todo mundo tem a facilidade de publicar pelo computador hoje. A pessoa pode ele mesmo publicar, usa o programa InDesign. Eu sei o programa, é só aprender, você faz um livro. Então, em todo lugar há livro novo, contrário da época em que eu vivi em Goiás. Eu saí daqui em 1965, era difícil publicar um livro em Goiás. Mas então, eu digo, Fátima, hoje é muito poeta novo. A gente tem que ver, para falar, não no poeta que está publicando um livro só, 2 livros, a não ser que o livro seja muito bom e chame a atenção. Mas é bom também pensar uma coisa que Goiás nunca teve. Eu escrevi isso no livro A Poesia em Goiás, 4ª edição já agora, né? Que é o seguinte: Goiás nunca teve autor que fizesse um projeto literário. Em Goiás era o seguinte: até 1960, publicava-se um livrinho e virava escritor. Não tinha o projeto de fazer um outro livro, de aquele livro modificar aquele livro de outra maneira. Não havia isso em Goiás. Os grandes poetas que nós citamos por aí eram de um livro só, poeta de um livro só. Hoje é muito difícil falar isso. Em Goiás, por exemplo, eu não conheço os poetas novos. Ninguém me manda livro mais agora. A Leda Selma é uma poetisa muito boa de Goiás, que eu tive a honra de fazer um prefácio para ela. O livro dela está saindo agora no Rio de Janeiro, 7 volumes no volume só, poemas reunidos. Mas a Leda me disse o seguinte: Gilberto, eu falei, Leda, por que a gente não se conheceu antes? Todo ano eu vinha 3, 4 vezes a Goiânia. Ela falou, é porque falaram que você não gostava de autor goiano. Era aquela fuxicaria que havia por aqui. Eu falei, pois é, nós perdemos a oportunidade de ter sido amigo antes. Eu conheci Fátima há mais tempo, né, Fátima? Eu não lembro a data, mas Fátima fez dissertação de mestrado sobre a minha poesia. E eu, em agradecimento, fiz um poema, fiz um soneto para ela. Você tem esse soneto aí? Tem. Deixa eu ler esse soneto para ela, aqui para a turma. Aqui. Eu fui conhecer a Fátima, conheci a mãe dela, na casa dela, ali perto do mercado da Rua 3, não era? Olha aqui, minha gente. Esse poema é de 59, olha lá. Não, 59. Então, é porque qualquer coisa, alguém falou de libertino, né? Não, eu acho que isso Porque eu era um poeta libertino,
porque eu sou muito poeta amoroso. 87, Muito de amor. por aí. Uma coisa que os poetas de Goiás que falavam isso, Eu que chamei você de Bertinho. não sabia, é que a elegia erótica romana não era o erotismo que vocês pensam que é agora. Falar em erótico é falar quase que em pornográfico. A poesia romana era poesia lírica. Poesia erótica romana era poesia lírica. Que eu li bastante, eu tenho em casa ainda. Isso eu não mandei para a universidade. Mas então, como a minha poesia durante muito tempo foi muito amorosa, alguém falou que eu era Na minha dissertação libertino. de mestrado, normalmente tratavam como Gilbertiano, né? José Fernandes Você falava falou, senhor. Gilbertiano. E como eu trabalhei o erotismo, né? E a partir de sociologia goiana, quando o poeta ele toma uma consciência da verdadeira poesia, né? Ele vai fazer, eu costumo dizer que ele faz amor com as palavras. E aí deixa de ser a poesia gilbertiana e passa a ser a poesia gilbertina, né? Gilbertino, que é assim, aquela poesia libertina que faz libertinagem com as palavras, né? E ele faz mesmo isso, ele busca as palavras que não só aquela visão do exato, né? Então ele brinca com as palavras, ele é esse lúdico e ele tem liberdade a ponto dessa visão de fazer amor com as palavras, como o Olavo Bilac em Estranhos, né? Em Estranhos, então ele busca esse estranho com as palavras. E aí ele achou aquilo interessante na época, não sei se foi interessante. Não, brinquei, eu gosto de Aí brincar. brincou e fez poema chamado Poema Soneto Goiano. Então vou ler. Soneto Goiano, eu falei soneto goiano, eu tinha, né? Então lá. Libertino não sei, mas Gilbertino com certeza se diz. Com certeza se diz. Nossa, estou com dificuldade. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Está fazendo outro Faz poema. favor de ler para mim. Está meio difícil de ler. Minha voz. Tá. O que ele faz? Você é boa para recitar? É ótimo. Não, deixa por tentar dele. É melhor Não você. faz, não faz. Libertino não sei, mas Gilbertino com certeza se diz, enviando setas contra o meu jeito arisco de menino, contra as minhas manias prediletas. Há quem censure em mim o desatino de só querer as musas mais discretas, e há quem me veja como um pente fino, como o mais democrata dos poetas. Eu não sou bem assim, sou até meio exigente e machista, mas receio que a mulher de Goiás, do sul, do norte, andou rezando alguma reza forte contra o meu jeito arisco de menino, contra as minhas paixões de Gilbertino. Então, está na hora H, né? A hora aberta, Hora aberta. página 135, de onde eu Não, o retirei. livro é seu. É verdade. Minha gente, eu vou ler um livro, um poema pequeno do meu Saciologia Goiana. É o único livro meu de Goiás que chegou à 10ª edição. 13ª. Mas é curioso, quase todos os livros meus foram premiados. Esse nunca ninguém premiou, por causa de ser Goiás. Goiás ainda é mal visto. Eu morando em Goiás, eu sei, morando no Rio, contato com o pessoal todo, eu sei de quantas pessoas falam para mim assim, você vai a Goiás do Mato Grosso, Gilberto? Goiás para ele ainda é Mato Grosso. É muito comum uma pessoa perguntar se eu vou para o Mato Grosso, vindo para Goiás. Mas aqui há um poeta muito bom, que morreu já, que é o poeta de Jataí, José Godoy Garcia. Alguém conhece? Vocês têm que ler os poetas goianos bons do passado, né? Ele é bom poeta. Mas ele era comunista.
e brigava comigo. Quando eu publiquei meu primeiro livro, foi o primeiro a escrever a favor do meu livro. Primeiro artigo sobre mim, me elogiando. Mas com o tempo, ele queria que eu virasse comunista. Ele brigava comigo. Chegou a ponto dele falar para mim: vamos fazer nós dois um livro. Eu dou o tema e você faz a forma, porque eu sabia metrificar bem, sempre aprendi tudo de poesia. Os poetas hoje não sabem disso, mas os grandes poetas que vocês conhecem, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, todos metrificavam e às vezes modificava a métrica dentro do poema. O primeiro artigo que eu escrevi sobre Drummond foi publicado aqui em Goiás, que eu mostrava isso. Eu não conhecia Drummond, mandei para ele. Ele me agradeceu depois. Mas esse aqui, o Godoy Garcia, como ele começou a falar mal de mim, que eu só falava em linguística, não sei o quê, mal sabia ele que eu tinha ganhado também o concurso de professor de linguística aqui. Então, eu estava namorando ainda, eu tinha a minha namorada. E perto do mercado, que era na Rua 6, o mercado era na Rua 6, esquina com a Rua 4. Ali tinha um bom restaurante, na minha época. Então eu ia comer de vez em quando ali. E o Godoy Garcia brigou comigo na rua: você tem que escrever, você tem que ler os comunistas, não sei o quê. Aí eu escrevi o seguinte para ele: estímulo. Você precisa deixar de escrever poemas de amor. Isso não existe mais. Está superado. O tempo hoje é de poemas engajados. Escreva sobre o povo e sua fome. Guardei o conselho do festivo escritor goiano e fui-me engajar nos braços da namorada impaciente. Depois fomos jantar no restaurante do mercado. Era a minha primeira lição de metafísica. Ele conheceu o poema. Ele contou um livro para mim: Gilberto, você é danado. Atrás escrito metafísica, inclusive. Exatamente. É, verdade. Gilberto, Mas aí, Fábio, eu gostaria que você deixasse uma frase ou um poema sobre uns pontos. A vida. se eu fizesse uma frase, Sim. eu faço uma, quando eu estudava filosofia, uma frase de Heidegger: a vida é um futuro sido. Heidegger, no início do século XX, né? A vida é um futuro sido. Descobri depois que um poeta, que um filósofo do século I da era cristã falava muito parecido. Santo Agostinho escreveu também sobre a vida, falando muito parecido. A vida é alguma coisa que a gente quer. Agora, uma frase minha seria: meu Deus, a vida, para mim, é quando eu venho a Goiânia. Ganho novo talento, novo alento. Eu gosto de estar em Goiânia, gosto de falar com o pessoal de Goiás. Meus amigos hoje maiores são de Goiás. Então, a minha vida, como é que é a minha frase? A minha vida é quando vem a Goiânia. É a mais comum das frases. E o amor? Uma frase ou um poema sobre o amor? Nossa, agora adoreceu.
Você é o poeta do amor. Eu sou casado, minha gente, há 60 anos com a mesma mulher. É uma coisa rara nos meus amigos. Lá no Rio, todo amigo meu tem 3, 4 mulheres. Eu sou casado com a mesma mulher há 62 anos. É uma pessoa que me ajudou muito, que me ajuda muito. Ela hoje me levou no aeroporto. Ela não quis que eu fosse sozinho. Foi comigo até o aeroporto. Enquanto que eu não entrei para embarcar, a Maria não estava lá. Então Maria é poetisa também. Vai sair agora, contra a vontade dela, vai sair os poemas reunidos. São 4 livros de poemas juntos. Gosto muito do que ela escreve, porque ela me mostra e eu chamo a atenção. Olha, esse negócio não está bom. Mas ela fica com vergonha de mostrar. Mas então veja o seguinte, o que é o amor para mim? Há este amor que eu pus aí no meu casamento. Mas eu tive necessidade de amor. Eu amei. Eu tive amor em Goiás. Eu era professor na Católica. Tinha uma aluna que dava aula num colégio aqui perto, chamado Assunção, Colégio Assunção. E essa professora, era professora lá, era minha aluna. E ela falou, Gilberto, você podia dar um semestre de aula para a gente? Eu falei, como pode ser? A turma dela foi, então eu fui dar aula lá. E lá, uma garota de 18 anos, eu já estava casado com 20, me casei com 26 anos, eu estava nos 28 anos. Essa menina tomava carona comigo. Eu dava carona, deixava, voltava. Um dia, na aula, eu descobri que falavam que ela era minha namorada. Eu não sabia. Eu dava carona para ela. Ela, essa moça, ai meu Deus, me dá isso aqui, deixa eu ver. Se tiver, eu leio o poema, o livro de poema que eu escrevi para ela. Não creio que trouxe aí. E quando você procura, Não trouxe. eu costumo dizer você. Fala, Eu eu quero concluir, hein? Mas você pode concluir. Eu quero É só concluir. enquanto você acha um poema. Não, aqui não tem o livro. Infelizmente não tem. Eu escrevo sobre o amor dele por Maria, dos capítulos da dissertação, né? A Maria da vida dele, a Maria que é realmente uma grande mulher. E esse amor de 60 anos, mas o que eu sempre digo, e inclusive essas buscas de amores, né, que ele sempre fala nas entrevistas, mas o maior amor, que isso eu estou falando como crítica e já escrevi, o maior amor que você teve foi o amor pela palavra, né? Esse amor pela linguagem poética. E aí entra todos os amores, que ele, é evidente, está buscando um poema que fez para uma das musas inspiradoras. Ele fez para Maria. Maria, há tanta Maria cantando na minha vida. Maria cheia de graça, Maria cheia de vida. Na vida que Deus me deu-me tudo o que eu queria. Deu-me esperança e me deu o amor que eu sempre amaria. Eis porque sempre amaria, cantando na minha vida. Maria cheia de graça, Maria cheia de vida. Nós somos religiosos. Nós somos religiosos. O poema de Maria, você sabe, né? Da inspiradora. Não, deixa eu acabar de contar essa história para ele. Mas conte. Ela é muito bonita na minha vida. Sim. Essa menina, eu descobri na aula, por outros colegas, as meninas falando, que ela era minha namorada. Eu não sabia. Então, um dia, descendo junto, eu perguntei, você é namorada de quem? Ela virou para mim, do professor.
Professor. Aí o resultado é que ficamos amigos. E eu, era 1962. Eu terminei em 1962. Eu escrevi 20 sonetos para ela que foram publicados no Popular. Quem abrir, quem procurar, pesquisando no Popular, em 62, vai encontrar Sonetos do Azul Sem Tempo. Eu publicava 3 cada vez. Agora, 50 anos depois, eu encontro na minha casa, nas minhas coisas, eu encontro um caderno manuscrito, os poemas que eu escrevi para essa menina. O que eu fiz? Fiz uma edição facsimilada. Mandei 3 exemplares para ela. Ela não agradeceu. Não sei, não, deve ser. Mas a gente foi uma pessoa muito simpática. Então, tive esse amor. Agora, veja outra coisa. Eu morei em Portugal 3 anos. Passava, por exemplo, 6 meses em Portugal. Vocês não acham que eu tive uma namorada? Tive. De um modo geral, pós-graduação, uma moça namorou comigo também. Ficava amigo, a gente saía, viajava, passeava e tal. Na França, passei também tempo. Em Chicago, eu trabalhei também 2 anos em Chicago. É claro, a Maria, é claro, depois eu mandava buscar a Maria, mas eu ficava sozinho um certo tempo. Isso, um certo tempo, era triste, era muito triste. Mas qual a sua visão sobre também uma frase, ou poema, sobre a literatura? Cara, deixa eu pensar uma coisa. A Fátima pergunta sobre a literatura. Eu prefiro começar falando da linguagem. Sim. A linguagem. Quando falo em linguagem para vocês, vocês estão pensando em quê? Diga você. O que você está pensando em linguagem? Para a gente chegar à literatura, senão não dá. O que é a linguagem? Na fala, na escrita. A fala está dentro A da linguagem seria a língua transformada em estética? Pode ser. Quer dizer, há várias maneiras de falar da linguagem. O que é? É o ato da gente comunicar, não é isso? A gente comunica pela linguagem. Nós temos a linguagem falada, a linguagem escrita. Há povos que não têm a linguagem escrita. Na África, por exemplo, os bantus falam, toda a linguagem deles é comunicada pela mão, ou pela fala e não escrita. Mas veja bem, quando eu falo pela linguagem, que pouca gente, quando fala na literatura, pensa que a literatura está simplesmente pegando a linguagem comum. A literatura, a boa literatura, pega a linguagem comum, mas modifica essa linguagem comum. Aí está a linguagem na literatura. Não é a linguagem comum. Mesmo que você faça palavras comuns, mas o poeta cria quando ele dá a torção, quando ele acrescenta alguma coisa nova. Aí ele está criando, aí ele está fazendo poesia. E a crítica literária? Que comente um poema, uma frase, né? Na verdade, uma frase sobre a crítica literária. Você, que é um poeta crítico. Então vamos começar o seguinte, por exemplo, eu saí do Rio de Goiás, sem ter estudado nada disso, estudei por conta própria. A universidade não me ensinou. Há 15 dias atrás eu falei quase parecido.
em Campinas de São Paulo, na Unicamp. Eu fui participar de um congresso internacional de vanguarda. E a minha conferência, lá pela estante, eu falei o seguinte: o problema é que a crítica literária, a crítica que chega aos alunos, que o aluno compra, para que o professor manda estudar, de um modo geral, é uma crítica que não pesquisou. A crítica que copiou a crítica que havia. Para fazer uma história da literatura, é muito simples eu pegar, digamos lá, o Veríssimo, não o Érico Veríssimo, José Veríssimo publicou em 1916 uma história da literatura brasileira. Em 19, Ronald de Carvalho publica Pequena História da Literatura Brasileira. E assim, até a Afrânio Coutinho, até o Antônio Cândido, que não publicou, fez apenas uma introdução para. Então veja o seguinte: os professores novos, os que vendem, não, os professores não, os que vendem livros para os professores, copiam o que está copiado. Vocês não têm gente pesquisando, são muito poucos. Eu descobri isso nas coisas que eu fiz, que eu descobri que ninguém fazia. Então, o crítico é aquele, não vou defini-lo, eu acho que defino quando eu digo o crítico é aquele que tem consciência de que ele não está elogiando por amizade, por compadrio, é aquilo que eu falei para você ontem. Goiânia tem muito disso. Um escreve um livro, o outro elogia. Aí o outro escreve e um elogia o outro. Quer dizer, fica nisto. Então o crítico tem que ter consciência de que ele não pode elogiar, ele tem que saber ver o que o livro está trazendo de novo no gênero. É poeta, é poesia, é crítica, é crônica, é teatro. Qual é o gênero? Esse gênero está com esse livro. Esse gênero, esse gênero, com este livro, está acrescentando algo à literatura no Brasil? Isto é o crítico. O crítico é aquele que olha e diz: esse livro acrescenta algo. Esse livro não, está repetindo, não tem nada de novo. Eu vejo o crítico que tenta buscar o novo, tenta pedir o novo na boca. Não briga comigo não, Fátima. Não, de certa forma você já respondeu. Não, é porque você, de certa forma, já respondeu a próxima pergunta, que era a pesquisa no Brasil, né? Que você, de certa forma, já respondeu. Mas pode até acrescentar mais. De certa forma, já disse, mas essa pesquisa é esse que se repete? O que precisa pesquisar no Brasil? O que falta? Se você sempre fala, falta isso, né? Fátima, eu me iniciei, toda a minha iniciatura, minha iniciação foi aqui. Tá? Eu saí de Goiás já quase completo, tanto que eu fui sendo convidado para isso, para aquilo e tal. No Brasil hoje, nós não temos mais aquela hegemonia de o que São Paulo fala é o correto, de o que o Rio de Janeiro fala é o correto. Hoje, o Brasil, as várias capitais, Belo Horizonte tem uma bela editora, Porto Alegre tem uma bela editora, Santa Catarina está editando, lá no Ceará, eu visitei o Brasil todo e tenho contato. Então, hoje, a gente não tem um crítico como tinha Afrânio Coutinho, fulano de tal, lá em São Paulo. Trabalhava com um livro aqui, como eu trabalhei. Hoje, nós temos que pensar também os livros que podem ser produzidos na localidade. Vocês podem ser os futuros
historiadores de literatura. Agora, um detalhe: para fazer história literária, tem que estudar história literária. Por exemplo, há um formalista russo chamado Tilianov. Tilianov, em 1928, 29, por aí, escreveu uma teoria de como devia ser uma nova teoria da história. Esse texto está num livro chamado Os Formalistas Russos. Vocês encontram isso por aí. Se não, vai lá na Biblioteca da Federal. O meu livro veio para cá. Ele está lá. Mas vocês compram esse livro. É um livro importantíssimo, chamado Os Formalistas Russos. E lá vocês vão encontrar esse nome. T-I-N-Y-A-N-O-V. Yuri, ele começa com J pronunciando como I, né? Yuri Tilianov. É o poeta, é o crítico que mais mexeu com a minha cabeça. Numa conferência que eu fiz na Federal aqui, e que eu fiz para vocês no mestrado, eu trouxe esse autor para cá. Eles têm esse livro na nossa bibliografia do Toma nota, gente, desse texto. Procura encontrar isso. Porque não é só história. Ele está falando sobre muitas coisas lá. Bom, Gilberto, Pronto. foi excelente. Você não me matou, não, mas quase. Não. Foi excelente a sua entrevista. Muito obrigada. Que fique registrada. Você gravou isso, rapaz?